Recurso ordinário. Quais as hipóteses de cabimento e qual o procedimento? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu vou falar sobre o recurso ordinário. E isso a partir de vários anos já de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que a gente traz para cá. Hoje eu quero conversar com você sobre o recurso ordinário, isso para dar seguimento a uma playlist aqui do canal de recursos cíveis em espécie que estava parada fazia um tempo já. Então vamos lá tratar do recurso ordinário, que ganha o nome por aí também de recurso ordinário constitucional, o ROC, porque a previsão primeira dele está lá no texto constitucional e que inclusive andou caindo em exame da OAB, aí, hipótese de cabimento de recurso ordinário e tudo mais, tá certo? Então veja, primeira coisa, o recurso ordinário é um recurso, né? O que talvez devesse ser óbvio, mas está lá no rol do artigo 994, que trata dos recursos regulados pelo próprio Código de Processo Civil, né? E que é também um recurso que tem tratamento lá nos artigos 1027 e 1028 do Código de Processo Civil, tá certo? Esse é um recurso por meio do qual ele é um recurso em geral dirigido às cortes superiores. Então em processo civil a gente estuda recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal. Tá certo? E ele tem esse nome de recurso ordinário porque nesses recursos, aqui no exame desses recursos, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça desempenham aí funções que seriam próprias de tribunais de apelação. Então não se aplica aqui a famigerada súmula 7 do STJ, por exemplo, de que não deve haver reexame de elementos de prova do processo e tudo mais, porque há uma ampla cognição aí dos elementos dos autos no julgamento de recurso ordinário. De novo, né, uma chave aqui para a gente entender o recurso. No julgamento desse recurso aqui, a gente vai... A ideia do sistema, pelo menos, é que Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça desempenhem aí, às vezes, de tribunal de apelação. Isso vai ajudar bastante a gente a entender, até porque a gente tem dois procedimentos possíveis para o recurso ordinário, nós já vamos ver isso, tá bom? Mas antes de chegar lá ao procedimento, tem um outro detalhe que é interessante, porque você já pode ter se perguntado aí, bom, se a gente tem essa possibilidade de ampla cognição de elementos dos autos e tudo mais, melhor interpor recurso ordinário do que recurso extraordinário, então do que recurso especial. Pois é, mas é que não é algo à sua escolha. O recurso ordinário tem a sua própria hipótese, tem as suas próprias, na realidade, hipóteses de cabimento, que são reguladas já lá a partir da Constituição Federal. Então vamos lembrar da Constituição Federal. Constituição Federal que regula o exercício do poder institucionalmente organizado, não é verdade? No artigo 102 trata de competências do Supremo Tribunal Federal. No inciso 1º do artigo 102, as competências originárias do Supremo Tribunal Federal, né? Para controle concentrado de constitucionalidade, por exemplo. No inciso 3º, a gente tem a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento de recurso extraordinário. No inciso 2º, para julgamento de recurso ordinário. Assim também, artigo 105 da Constituição Federal trata das competências do Superior Tribunal de Justiça. No inciso 1º, competências originárias. No inciso 3º, competências para julgamento de recurso especial. No inciso 2º, aí no meio, competência para julgamento do recurso ordinário. Esse é um problema sério, porque quem está começando a estudar processo, em geral, recursos em particular, em geral, vai
dar uma olhada lá e vai se lembrar do inciso 1º dos artigos 102, 105, são as competências originárias, do inciso 3º, que são as competências para julgamento de recurso extraordinário, recurso especial, que é aquilo que a gente tem aí de mais frequente e tudo mais, e acaba pulando sem nem ver o inciso 2º do artigo 102, do artigo 105, que tratam exatamente da competência do STF, do STJ para julgamento de recurso ordinário, o ROC, o tal recurso ordinário constitucional, tá certo, professor? E quais competências são essas? Bom, começando lá pelo Supremo Tribunal Federal, né? Cabe ao STF julgar recurso ordinário quando a gente tiver mandados de segurança, habeas data ou mandado de injunção decidido em única instância por Tribunal Superior, e veja que nós estamos tratando aqui de processo civil, então nós estamos falando do Superior Tribunal de Justiça, quando denegatória a decisão. Tá certo? Ah, professor, o senhor dá um exemplo disso para mim. Imagine aí um mandado de segurança impetrado contra ato de um ministro de Estado, competência originária do Superior Tribunal de Justiça. E daí eu gostaria de te convidar a ler aí o artigo 105, inciso 1º, alíneas B e H, que tratam essas alíneas justamente da competência originária do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de mandado de segurança, de habeas data, de mandado de injunção. Mas voltando aqui para o nosso exemplo, você tem lá um mandado de segurança impetrado contra ato de um ministro de Estado. A competência é originária do Superior Tribunal de Justiça, é a única instância. Se for denegatória a decisão do STJ nesse mandado de segurança, o recurso que cabe contra a decisão é o recurso ordinário e não recurso extraordinário por ofensa a dispositivo da Constituição, não nada disso. Nessa hipótese aqui, o Supremo Tribunal Federal realizará às vezes de um Tribunal de Apelação, tá certo? E o procedimento que será observado aqui será inclusive o procedimento próprio do recurso de apelação. Se você interpuser um recurso de apelação, contudo, será considerado erro grosseiro. Se você for lá interpor recurso extraordinário, também será considerado erro grosseiro, porque a Constituição fala que o recurso que cabe nesse caso de ser denegatória a decisão é o recurso ordinário. Ô professor, e se a decisão for positiva? Né? A autoridade coatora, a própria pessoa jurídica dispõe de algum recurso? Dispõe dos demais recursos que a gente tem aí no nosso arcabouço jurídico. Vai ter que ver a hipótese de cabimento de cada um, se é o caso de embargo de divergência, por exemplo, ou se é o caso de recurso extraordinário, mas não será o caso de recurso ordinário. Beleza? Então, ao STF, quando a gente tiver decisão denegatória em mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decidido em única instância por Tribunal Superior. E aí veja lá o artigo 105, inciso 1º, alíneas B e H, para verificar essas competências originárias do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Agora, recurso ordinário ao próprio STJ. A gente tem de dois tipos daí. A gente tem uma primeira hipótese de cabimento que é prima dessa daí da hipótese de cabimento ao Supremo Tribunal Federal. Quando que cabe recurso ordinário ao STJ na primeira hipótese de cabimento? É quando a gente tiver mandado de segurança decidido em única instância por tribunais regionais federais ou por tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, também quando denegatória a decisão. Veja lá depois o artigo 108, inciso 1º, a linha C, trata de competências originárias dos tribunais regionais federais. Professor, tem um exemplo para dar para a gente aqui? Tem sim. Você imagine um mandado de segurança impetrado contra ato de juiz de direito de primeiro grau. A competência originária é do tribunal ao qual ele está ligado. Se for denegatória a decisão, cabe recurso ordinário ao
Superior Tribunal de Justiça. Veja só você que coisa interessante. Aqui eu vou até abrir parênteses para falar o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de mandado de segurança impetrado contra ato de juiz de primeiro grau. Porque o mandado de segurança não é recurso. O mandado de segurança não é recurso. Agora, apesar de às vezes as pessoas tentarem usar isso ser uma degenerescência aí de um instituto importantíssimo que é um remédio constitucional e tudo mais, mas isso são outros 500. Agora veja, imagine que o juiz de primeiro grau, ele abre lá ele publica um edital de seleção de estagiário, que esse é um edital discriminatório. Em relação a gênero, por exemplo, o juiz pega só homem ele permite a inscrição no teste seletivo só de homens. Ou só de mulheres. Ou então que vede inscrição de pessoas que não sejam matriculadas junto a uma determinada universidade. Né? E isso simplesmente porque é da preferência dele. Eu gosto de estagiário só daquela universidade. Veja, isso é discriminatório. Pessoas de determinada idade, esse tipo de coisa. Alguém que se sinta prejudicado, queira garantir a sua inscrição no teste seletivo, pode impetrar mandado de segurança. A competência originária é do tribunal ao qual esse juiz está hierarquicamente vinculado. O Tribunal de Apelação, o Tribunal de Justiça, se ele for do sistema da Justiça Estadual, o Tribunal Regional Federal, se ele for do sistema da Justiça Federal. Se for denegatória a decisão, cabe recurso ordinário. O procedimento é o procedimento próprio do recurso de apelação. Nós já vamos falar de algumas observações aí do procedimento, tá certo? Acontece que essa é a primeira hipótese de cabimento de recurso ordinário ao STJ. Tem uma segunda. E essa segunda é uma segunda que é bastante diferente. E vai dizer que cabe recurso ordinário naqueles processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, de outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil, mesmo que não seja brasileiro. Então, de novo, a gente tem processo em que você tem Estado estrangeiro, outro país, ou então organismo internacional de um lado, município brasileiro ou pessoa domiciliada ou residente no país, aqui no Brasil, de outro lado. Essas ações tramitam em primeiro grau lá na Justiça Federal de primeiro grau. Na Justiça Federal de primeiro grau mesmo. Está no artigo 109 da Constituição Federal, tá certo? Então, processo. Tem outro país, ou então um organismo internacional de um lado, município brasileiro ou pessoa domiciliada ou residente no Brasil de outro lado, esses processos tramitam na Justiça Federal de primeiro grau. O tribunal que faz as vezes de tribunal de apelação nesses processos é o Superior Tribunal de Justiça. Pula o Tribunal Regional Federal. Mas como? Por quê? Ora, porque a Constituição determina isso lá no artigo 105, inciso 2º do próprio texto constitucional. E aí aqui a gente tem, contra a sentença proferida no processo, o recurso ordinário que segue o procedimento próprio do recurso de apelação. Mas nesse processo aqui, nesse que tramita na Justiça Federal de primeiro grau, entre outro país ou organismo estrangeiro, ou organismo internacional, de um lado, município brasileiro, pessoa residente ou domiciliada no Brasil, de outro lado, lá na Justiça Federal de primeiro grau, contra decisões interlocutórias, cabe também recurso ordinário, segundo o procedimento do agravo de instrumento, naquelas hipóteses em que tiver cabimento agravo de instrumento. Para a gente ver aí hipótese de cabimento de agravo de instrumento, a gente precisa olhar artigo 1015 do Código de Processo Civil, segundo a leitura que o próprio STJ deu lá no tema repetitivo 988. Tá certo? Então, ao STJ, a gente tem recurso ordinário, cabimento em duas hipóteses. Naqueles mandados de segurança de competência originária dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais, quando denegatória a decisão. Essa é uma possibilidade. Segue o procedimento da apelação. A outra possibilidade é, quando a gente tiver processo em que esteja de um lado
Estado estrangeiro ou organismo internacional. De outro lado, município brasileiro ou pessoa domiciliada ou residente aqui no Brasil. Processo que tramita na Justiça Federal de primeiro grau, artigo 109 da Constituição Federal. Contra a sentença proferida nesse processo, cabe também recurso ordinário, segundo o procedimento geral do recurso de apelação, com pouquíssimas distinções que a gente já vai ver aqui. E contra as decisões interlocutórias nesse processo aí que tramita na Justiça Federal de primeiro grau, cabe recurso ordinário, segundo o procedimento próprio do agravo de instrumento, nas hipóteses em que caberia agravo de instrumento. É um recurso ordinário que faz as vezes de agravo de instrumento, que é interposto diretamente lá perante o Superior Tribunal de Justiça, né? Algumas pouquíssimas observações procedimentais aqui, né? Quando o recurso ordinário ele segue às vezes do recurso de apelação, ele segue o procedimento geral do recurso de apelação, ele não fica ele é interposto no juízo de origem. O juiz de origem intima a parte contrária para apresentar contrarrazões e depois encaminha os autos ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, conforme o caso, sem exame de admissibilidade na origem. Veja, isso é diferente em relação a recurso especial, recurso extraordinário. Não faz exame de admissibilidade na origem porque o procedimento é o próprio do recurso de apelação, tá certo? Então não tem exame na origem. O STJ já julgou inclusive reclamação aí a esse respeito. Quando houve juízo de admissibilidade na origem, o STJ reconheceu que estava sendo invadida a esfera de competência do próprio STJ. Não deve haver exame de admissibilidade na origem. E uma outra diferença, aqui uma outra peculiaridade é que, contudo, não se aplica ao recurso ordinário o efeito suspensivo natural do recurso de apelação, aquele lá do artigo 1012 do Código de Processo Civil. Pode ter atribuição de efeito suspensivo ao recurso ordinário? Pode, nas hipóteses lá do artigo 995 do próprio Código de Processo Civil, quando ficar evidenciado probabilidade e risco de dano. Então, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, é assim que esse é o entendimento que tem predominado, pelo menos. De outro lado, vige aqui também aquele princípio da causa madura, lá do artigo 1013, né? Se houver uma extinção sem julgamento do mérito, né? Esse tipo de coisa, então uma prolação de decadência, esse tipo de coisa, chega o recurso ordinário ao seu destino, quando ele cumpre as vezes aí de uma apelação. Se estiver em condições de ser julgado no mérito, deve ser julgado o mérito já, ou seja, se a causa estiver madura para julgamento, mesmo havendo reforma, não é necessário que haja uma anulação e que os autos sejam remetidos de volta à origem. Há bastante controvérsia na doutrina sobre isso, mas esse é um entendimento que está lá no código, pelo menos, tá certo? Quando segue aí o procedimento do agravo de instrumento, como eu te disse, ele é interposto diretamente lá perante o STJ, né? E aí precisa observar as regrinhas procedimentais próprias do agravo de instrumento, tá bom? Em resumo, o que tem de mais importante sobre o recurso ordinário é isso. É claro que é sempre muito importante que você leia os dispositivos legais todos que são mencionados, né? O ideal é que a gente assista esse tipo de vídeo, assim como a gente assiste aula de processo em geral, é com o Vademecum aberto do lado e conferindo aí a redação dos dispositivos que são mencionados. Aqui, sobre recurso ordinário, notadamente, artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal, 105, inciso 2º da Constituição Federal, artigos 1027 e 1028 do Código de Processo Civil. Tá bom? Eu queria te convidar, por favor, a contar para mim aqui embaixo nos comentários de onde é que você me assiste e o que é que você faz, se você é estudante de direito, se você é advogado, se você é de outra área, se interessou pelo tema, conta aqui para mim embaixo
até para a gente poder dialogar um pouco, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu trato de recurso especial e recurso extraordinário, tá bom? E também queria te convidar de novo, por favor, a se inscrever no canal, a clicar no sininho, dar o seu joinha para o vídeo, a compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas para quem ele possa ser interessante, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.